Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Exatamente, mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos do nono ano do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, situado aqui em Macaé. Então, se você é um aluno CAF, você sabe muito bem que a lista de exercícios de revisão para a prova funcionou como trabalho do terceiro bimestre. E esse é o momento de você pegar e verificar o que você acertou e o que você errou neste trabalho. Como você vai fazer isso se você não tem a lista? Bom, existe aí uma solução para isso. Eu coloquei um link, certo? Aqui abaixo da descrição do vídeo, no primeiro comentário, para você fazer o download dessa lista, você tentar fazê-la novamente em casa e conferir essa videoresolução. Bom, gente, estudem, porque a prova é um espelho dessa lista de exercícios de revisão. Se você não é um aluno do CAF e também quer aprender através desse assunto, desses assuntos que vão ser abordados nessa aula, você também pode fazer o download da lista, ela fica disponível aí para você também. Nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre os seguintes assuntos: atomística, toda a determinação de prótons, elétrons e nêutrons, distribuição eletrônica, seguindo aquele famoso diagrama de Linus-Pauling, e também tabela periódica e ligações químicas. Então, sem mais delongas, vamos lá projetar a nossa lista para aprendermos através da resolução de exercícios. Então, está aí a lista aparecendo. Vamos então para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: beber refrigerante em excesso é um risco à saúde dos ossos. A ingestão de mais de 4 latas de 350 ml desta bebida por dia leva o organismo a perder cálcio e fósforo, elementos importantes para uma ossatura forte. No estudo desse assunto, é fundamental o conhecimento da configuração eletrônica dos átomos de cálcio e fósforo e de seus íons. Lembra que íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Indique a alternativa correta. Ele deu dados aí. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é o quê? É fazer essas representações. Obviamente, se ele não tivesse dado esses valores aí, você teria que buscá-los na tabela periódica, que tem a legenda de número atômico e massa. Bom, então aqui nós temos o seguinte: nós temos o cálcio, que é o primeiro elemento aí, citado, número atômico 20, número de massa 40. Bom, ele fala o seguinte: o número de prótons do íon cálcio mais 2 é 22. Se é um íon, ele perdeu, ó, perdeu 2 elétrons. Na química, quando a gente perde, a gente ganha, né? Por assim dizer. E aí, por isso que eu fico com uma carga positiva. Porque eu estou perdendo elétron. E elétron tem carga negativa, então eu vou ficar mais positivo. Então, aqui, ó, o número de prótons é igual a 20, é a mesma coisa que o número atômico, lembra que nós vimos isso. E esse número de elétrons aqui, ó, vai ser 20 menos 2. Então, o número de elétrons vai ser igual a 18. Ele disse que o número de elétrons é 22. Está errado isso, tá bom? Não é 22. O número de prótons, na verdade, né? Ele disse que é 22. Eu não somo ali a carga para achar o número de prótons, tudo bem? Bom, na letra B ele diz o seguinte: é, o átomo neutro de fósforo é isoeletrônico do íon S-2. Então vamos lá. Quem que é o átomo neutro de fósforo? É o fósforo aqui puro, sem a carga mais 2, menos 3, qualquer carga que ele possa ter. Então o número atômico aqui é 15, o número de massa é 31. Então, quer dizer que o número de prótons dele é 15 e o número de elétrons é numericamente igual ao número de prótons, porque ele está neutro, ele tem a mesma quantidade de carga aqui, ó, positiva e de carga negativa. Por isso que não tem nenhum mais, nenhum menos no canto superior direito. E aí, gente? Esse átomo neutro de fósforo, ele é isoeletrônico, ou seja, ele tem a mesma quantidade de elétrons do enxofre. Vamos dar uma olhada no enxofre? O enxofre, ele é menos 2, o número atômico dele é 16, e o número de massa dele é 32. Então, aqui, ó, o número de prótons dele é igual a 16, e o número de elétrons dele vai ser 16, só que como ele tem uma carga negativa, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, o número de elétrons dele está dando aqui o que, ó? 18. E aí?
Não, eles não são isoeletrônicos. Eles não são isoeletrônicos, se for parar para pensar aqui, ó, o número de elétrons do fósforo é 15, o número de elétrons do enxofre menos 2 é 18. O átomo de fósforo contém 15 nêutrons. Como é que eu vou calcular a quantidade de nêutrons? A quantidade de nêutrons do fósforo, que é esse elemento aqui, vai ser a massa menos o número atômico. Então, a quantidade de nêutrons vai ser a massa, que é 31, menos o número atômico, que é 15. Então, a quantidade de nêutrons vai ser igual a 16. Não, não é 15. O íon cálcio mais 2 é formado pelo ganho de dois elétrons. Não. Nós já vimos que quando eu tenho essa carga mais 2, isso significa que ele perdeu dois elétrons. Por isso que ele ficou com essa carga. E, para finalizar, o íon fósforo menos 3 apresenta 15 prótons e 18 elétrons. Essa vai ser a correta e eu vou explicar ela aqui em cima por causa do nosso espaço, tá bom? Então, ele está dizendo que tem 15 prótons e 18 elétrons. Olha só. O fósforo, número atômico 15 e número de massa 31 com carga menos 3, ó, a quantidade de prótons não varia, 15 vai ser igual ao número atômico, e a quantidade de elétrons vai ser 15, só que agora eu vou somar 3, assim como eu também fiz lá com o enxofre. E aí a gente vai perceber que a quantidade de elétrons vai ser igual a 18. Então tá correto o que ele falou. Ele disse que tem o quê? 15 prótons, está aqui, e 18 elétrons, está aqui. Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 2, que diz o seguinte: o iodo é um metal, o iodo é um ametal do grupo dos halogênios. É um sólido negro e lustroso, que possui leve brilho metálico e, se sofrer evaporação, se transforma em um gás de coloração violeta e odor irritante. É formado por átomos que possuem a representação iodo 53,127. Dê a distribuição energética do iodo. Para a gente fazer essa distribuição energética, a gente lembra que a gente tem que formar o quê? O nosso famoso, o nosso querido diagrama de Linus-Pauling. E aí, para eu montar o diagrama de Linus-Pauling, a gente vai ter que pegar e ter conhecimento de duas coisas. O primeiro é a quantidade de elétrons que possui em cada uma das camadas. K, L, M, N, O, P, e para finalizar, Q. Então, K eu tenho 2 elétrons, a L eu tenho 8 elétrons, a M eu tenho 18 elétrons, a N eu tenho 32 elétrons, a O eu tenho 32 elétrons, a P eu tenho 18 elétrons e a Q eu tenho 8 elétrons. Agora a gente tem que lembrar os 4 subníveis e também as suas quantidades. O subnível S tem 2 elétrons, o subnível P tem 6 elétrons, o subnível D tem 10 elétrons e o subnível F tem 14 elétrons. E agora a gente vai utilizando esses subníveis para acomodar a quantidade máxima de elétrons em cada camada, em cada nível, em cada K, L, M, N, O, P, Q. Então, aqui eu vou ter o subnível 1s2, já lotei os dois elétrons da camada K. Agora, na segunda, eu tenho 2s2 e 2p6. Na terceira, eu tenho 3s2, 3p6 e 3d10. Na quarta, eu tenho 4s2, 4p6 e 4d10, além de ter também o 4f14, porque são 32. Na quinta eu tenho 5s2, 5p6,
5D10 e também 5F14. Na sexta eu tenho 6S2, 6P6, 6D10 e na sétima eu tenho 7S2 e 7P6. Agora, eu vou distribuir esses elétrons em ordem crescente de energia. Por isso, eu preciso traçar diagonais, correto? Diagonais essas que vão pegar e vão fazer com que esses elétrons sigam uma distribuição em ordem crescente de energia. Então, aqui a primeira diagonal, aqui a segunda, aqui a terceira, aqui a quarta, aqui a quinta. Olha a sexta chegando. Sétima e oitava. Perfeito. Vamos lá? Esse 7P6 eu preciso colocar ele um pouquinho para cá, né? Pronto, agora ele ficou bonitinho, ó. Ele ficou dentro da diagonal. Tá vendo que é extremamente importante você tentar colocar eles, né, na mesma retinha para não dar esse tipo de problema que deu aí. Geralmente eu boto um quadriculado, mas o meu tempo tá bem curto. Bom, então, eu quero distribuir esses 53 elétrons seguindo aquele diagrama maravilhoso que a gente viu aqui agora. Então, o número atômico aqui é 53. Então, fazendo a distribuição, nós vamos ter um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2, três D10, quatro P6, cinco S2, quatro D10. Lembra que eu estou seguindo o diagrama. Por isso que tem essa coisa do 3, do 4, do 5, do 4, porque eu tenho que seguir aquelas diagonais, tá? Depois de 5S2 e 4D10, ali são 30, 36, 38, 48. Para 53, falta só mais 5. Depois do 4D10, a gente vem aqui para o 5P5, correto? Só olhar o diagrama aqui do ladinho, ó. Depois do 4D10, nós vamos para o 5P6. Só que eu não preciso de 6, eu só preciso de 5. Então, aqui está a primeira parte, que é fazer essa distribuição eletrônica. Depois, eu vou fazer a distribuição eletrônica em camadas. Eu vou somar os elétrons da mesma camada. Então, olha só. A camada K é tudo que tem um. Então, tudo que tem um está aqui, ó. Só tem quantos elétrons nela? Dois, tá vendo? A camada L é tudo que tem dois. Então, aqui, ó, de quadradinho, ó. Aqui e aqui, você somos expoentes. 2 mais 6, 8. A camada M é tudo que tem três. Então, ó, 3S2, 3P6 e 3D10. Tem que somar todos de 3. Então, 18. A camada N é tudo que tem quatro. Então, seria o meu 4S2, seria o meu 4P6 e seria o meu 4D10. Então, também é 18 a camada N. E a camada O, que é a nossa última, quinta camada, é tudo que tem 5. E aí, se tem tudo que tem 5, eu vou pegar e vou fazer aqui outro símbolo. Acabou meus símbolos: quadrado, círculo, triângulo, asterisco. Agora eu vou utilizar a hashtag. Olha que maravilha. Tudo que tem 5. Então, 2 com 5, 7. Identifique o subnível mais energético e a camada de valência. O subnível mais energético vai ser sempre o último da distribuição. Então, o último da distribuição vai ser o quê? O meu 5P5. Então, aqui, ó, subnível mais energético.
5P, 5. E a camada de valência? A camada de valência é o conjunto de subníveis que compõem a camada mais externa. Todos os subníveis da camada mais externa. Então, esse átomo aí, ele tem quantas camadas? Ele tem cinco. Então, tá aqui, ó. Núcleo, primeira camada K, segunda camada L, terceira camada N, quarta camada N, quinta camada O. Na quinta camada, eu tenho quais subníveis? Eu tenho o meu 5s2 e eu tenho o meu 5p5. Então, por isso que a camada de valência vai ser esses dois aqui, ó, porque todos eles estão na camada mais externa. Logo, a CV aqui, a camada de valência, vai ser igual a 5s2 e 5p5. Tudo bem? Bom, vamos então agora para a nossa questão 3, que diz o seguinte: os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção de parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando o número atômico do titânio igual a 22, então novamente ele deu o número atômico. Se ele não tivesse dado, é só consultar na tabela periódica. A sua configuração será, então aqui sem olhar as respostas, a gente vai fazer a configuração do titânio seguindo as diagonais aqui, ó. TI, número atômico 22. Então, seguindo as diagonais do diagrama, nós teremos o seguinte: um S2, depois 2S2, depois 2P6, depois 3S2, depois 3P6. Então, nós estamos aqui. Depois, ó, 4S2, e olha o barulho da obra, me perdoem. Depois de 4S2, a gente vai para o 3D10. Só que eu não preciso de 10 aí. Eu só preciso de 2 para chegar ao máximo, que é 22. Então, fica 3D2. Então, vai ser a resposta que tem essa distribuição terminada em 3D2 e com esse tipo de sequência. Então, a gente vai perceber que vai ser a minha letra D de dado. Ok? Bom, vamos agora para a nossa questão 4, que diz o seguinte: o que consideramos ouro comumente usado para a produção de joias é denominado ouro 18 quilates. É uma mistura que apresenta 75% da massa de ouro e 25% de metais, prata e cobre. Este ouro pode ser confundido com a pirita, de fórmula FeS2, por apresentar cor e brilhos semelhantes, sendo por isso chamado de ouro dos tolos, porque não tem ouro, tem ferro na composição. O nome dos elementos que formam a perita são, então já dei aí o nome de um dos elementos, né? Aqui a gente percebe que o Fe é só olhar na tabela periódica, é o ferro. E o S aqui, se você for olhar na tabela periódica, é o enxofre. Vamos lá na tabela periódica localizá-los. Pelo símbolo, a gente os localiza. Ferro, tá aqui, ó, Fe, e o S é o enxofre. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Por consequência disso, a gente vai perceber que o nosso gabarito é letra C, ferro e enxofre. Vamos então para a nossa quarta questão, que aparece aí na tela.
O organismo humano recebe vários íons essenciais por meio de alimentos, como frutas, vegetais, ovos, leite e derivados. Esses íons desempenham papéis específicos, entre os quais podemos citar formação de ossos e dentes, funcionamento de nervos e músculos, formação de glóbulos vermelhos, funcionamento da glândula tireoide e funcionamento das enzimas. Agrupe os íons citados como elementos representativos e elementos de transição. Bom, gente, qual é a diferença entre um e outro? Os elementos classificados como representativos vão ser elementos da família A. Já os elementos de transição vão ser elementos da família B. Então, a gente tem que localizar esses elementos na tabela periódica. Então, vamos lá. Cálcio, potássio, sódio, cloro e magnésio. Vamos começar com isso aí. Cálcio, potássio, sódio, cloro e magnésio. Cálcio, potássio, sódio, cloro e magnésio. Vamos lá? Cálcio, potássio, sódio, cloro e magnésio. Todos esses primeiros aí, ó, são da família A. Aqui um A, 2A e o cloro aqui, deixa eu dar uma baixadinha para a gente ver, mas é 7A, só para vocês notarem aí na hora de manipular. Então, esses são da família A. Vamos ver aqui agora os outros. Se ele fala em agrupar, formar grupos, eu tenho que botar representativos. E aí botar os símbolos: cálcio, potássio, sódio, cloro, magnésio. Bom, existe mais um representativo aí que é o iodo. Se você for verificar aqui, ó, na tabela periódica, o iodo ele está aqui, correto? Sim? Deixa eu apagar esse enxofre que a gente utilizou na outra questão aqui para a gente não confundir, ó. Ele é representativo também, o enxofre, tá bom? Estou botando os representativos aí de vermelho e os de transição eu vou colocar de azul. Então aqui, deixa eu voltar à questão e outro. E outro. Os demais, obviamente, fica claro que vão ser elementos de transição. Transição, nós vamos ter o quê? Ferro, cobalto, zinco, cobre. Bem? Ferro, cobalto, zinco e cobre. Tá bom? Ele fala os íons aqui, né? Então é só. Você poderia botar o símbolo assim, mas você poderia botar as cargas também, né? Como são íons, eu vou respeitar as cargas. Mais, aqui menos, aqui mais dois, aqui menos um. E aqui, para os íons que são classificados como de transição, você botaria mais de dois, o cobalto também, o cobre também e o zinco também, ok? Vamos lá, só para a gente verificar lá na periodic table esses elementos. Então, olha só, tá aqui, ó, cobalto, zinco, correto? Todos aí estão o quê? No meio. Sim? Vamos então, finalizando. Bora que bora, bora que bora. Ferro, cobalto, zinco, falta o cobre ali. Deixa eu sinalizar o cobre aqui, para quando vocês terem acesso a esse gabarito comentado, vocês entenderem, ó. Todos eles da família B. Tá vendo aqui? Ó, B, B, B. Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 6. Desculpa, a 5 letra B.
identificar dois metais alcalino terrosos e dois halogênios. Então, vocês têm que lembrar que metais alcalino terrosos vão ser elementos da família 2A. Não estudem apenas as famílias que estão aparecendo nessa revisão, estudem todos os nomes especiais das famílias A, ok? E os elementos que são classificados como halogênios vão ser elementos da família 7A. Então, se a gente for verificar lá na tabela periódica, nós vamos perceber que os elementos da família 2A vão ser os seguintes: família 2A, roxinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Elementos desta família. Então, eu poderia incluir o quê? O magnésio e o cálcio. Já os elementos da família dos halogênios, que são elementos da família 7A, tá aqui, ó, todos dessa coluna aqui, a gente pode incluir na nossa resposta o cloro e o iodo. Tudo bem? Botei de verde lá. Cloro e iodo. Perfeito, perfect. Então você volta lá na sua resposta, tem que manipular a tabela, tem que ir lá atrás no final da prova, né? Então vamos lá. Metais, ó, bota organizadinho. Alcalino, terrosos. Então você bota cálcio mais 2 e magnésio. E dois halogênios. Você vai colocar o quê? Você vai colocar o cloro e iodo. Tudo bem? Vamos então agora para a nossa questão de número 6. Novamente o titânio aparecendo aí, né? Certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela distribuição que a gente já havia feito. O titânio é muito utilizado atualmente quando se deseja um material de difícil oxidação. Sobre esse elemento são feitas as seguintes proposições. Nós já fizemos a distribuição do titânio lá em cima, por isso eu não vou explicá-la novamente, tá aqui, eu só estou recopiando. 3D2. Possui 12 elétrons na camada M. Então, a camada M, a gente tem que lembrar que é o quê? Que é a terceira camada, KLM. Então, na terceira camada, eu tenho 12 elétrons. Então, aqui a terceira camada é 3s2, é 3p6 e é 3d2. Então, na terceira camada, que é a camada M, eu não tenho 12 elétrons, eu tenho 10 elétrons. Está errado, tá? Isso aqui é errado. E o R não está saindo. Aí, gente, vai ficar assim. Apresenta quatro camadas eletrônicas. Corretíssimo. Apresenta quatro camadas eletrônicas. O que que apresenta quatro camadas eletrônicas? Apresenta quatro camadas eletrônicas porque eu tenho o início de subnível começando com 4. Olha aqui, ó. 4s2. Tá vendo aqui, ó? Esse 4 faz toda a magia. Quer dizer que ele tem o quê? Quatro camadas. Então, essa daqui é correta. Apresenta como camada de valência 3D2. Lembra que a camada de valência nós vimos que é a camada mais externa. Então, se o núcleo está aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta camada. Lá no iodo era a quinta valência, né? Aqui já é a quarta, ó. Aqui é o 4s2. Isso daqui é a camada de
valência. Então, se eu sei que esta camada, este subnível 4s2 é a camada de valência, ele diz que a camada de valência era o quê? 3d2. Essa daqui é o quê? Errada. O seu subnível mais energético é o 3d2. Isso é correto, porque o subnível mais energético nós sabemos que é o último subnível da distribuição, como nós vimos lá no Newton. E o 3d2 é o último aqui da nossa sequência. Então, essa daqui, correta. Então, nós temos 2 e 4 como corretas. Logo, letra B de bola. Vamos para a questão de número 7, que diz o seguinte: um átomo de um certo elemento químico possui propriedades antioxidantes e anticancerígenas, que auxiliam no tratamento dos pacientes oncológicos. Este átomo possui 45 nêutrons e final de distribuição eletrônica em 4p4. Seu número atômico e número de massa são respectivamente. Então, se o final da distribuição eletrônica, ele disse o final é 4p4, o que que a gente vai ter que fazer? Nós temos que fazer toda a distribuição até chegar no 4p4. Então, vamos lá? Porque assim nós vamos saber a primeira coisa que ele quer, que é o número atômico. Um S2, deixa eu botar o número atômico de roxinho aqui. Isso. Então, aqui, um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2, três D10, quatro P4. Lembra que eu tenho que seguir aquele diagrama que nós montamos no início da aula. E aí, se o final da distribuição é em 4p4, o número atômico vai ser a soma desses expoentes aqui, ó. Olha que maravilha. Então, 2 com 2, 4, com 6, 12, com 6, 18, com 6, 20, com 10, 30, com 4, 34. Então, eu sei que o meu Z é igual a 34. Então, eu fiquei entre a A e a D. Bom, além disso, ele também quer saber o número de massa. E aí, como é que eu sei o número de massa? Nós sabemos que a massa de um elemento é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, quer dizer que a massa vai ser igual ao número atômico, que é 34, mais o número de nêutrons, que é 45. Ele deu lá em cima para a gente no texto. Então, a massa vai ser igual a 79. Logo, a alternativa correta vai ser a minha letra A. Tudo bem? Vamos então agora para a nossa questão de número 8, que diz o seguinte: a pólvora é uma mistura de substâncias que queima com rapidez, usada como carga de propulsão em armas de fogo. Uma das reações que supostamente ocorre na mistura está apresentada abaixo, não balanceada. Classifique a ligação que é realizada por cada uma das substâncias, olha só, cada uma das substâncias que compõem os produtos. O que que são os produtos, senhoras e senhores? São as substâncias após a seta. Então vão ser estas substâncias aqui, ó. Só essas. Tem que ler o comando. Pode ser que eu peça de todas. Pode ser que eu peça só dos produtos. Então, para classificar o tipo de ligação, é só verificar a classificação dos elementos presentes na molécula. Se você for verificar aqui, ó, o potássio lá na tabela periódica, ele é um metal. E o enxofre, ele é um ametal. Então, se eu tenho metal mais ametal, quer dizer que o meu K2S, a ligação aqui é iônica, ok? Toda ligação que é iônica é formada por metal mais ametal. Como é que eu sei quem é metal e ametal? Lá na tabela periódica existe uma divisão. Todos os elementos que estão para a esquerda dessa divisão aqui vão ser classificados como metais, correto?
e todos os elementos que estão para a direita da divisão vão ser classificados como metais. Certo, senhoras e senhores? Então, por isso que eu sei que o potássio é metal. O potássio está aqui, como vocês estão percebendo, e o enxofre, como a gente viu, ele está nesse outro canto aqui. Ok? Vamos voltar então lá para a última, penúltima questão. Agora eu tenho a ligação entre N2. São dois átomos do mesmo elemento, que é o nitrogênio. E o nitrogênio, se você for verificar lá na tabela periódica, ele é ametal. Nitrogênio é ametal. Então, eu tenho ametal mais ametal. Então, a ligação vai ser o quê? Covalente. Depois eu vou ter o meu CO2. O CO2, eu tenho o oxigênio, que é ametal, é só olhar lá na divisão da tabela periódica, e eu tenho carbono, que também é ametal. Então, se eu tenho dois ametais, assim como N2, ligação covalente. Lembrando que a ligação covalente pode ser ametal mais ametal ou ametal e hidrogênio, tá bom? Vamos agora para a questão de número 9. Então, baseado ainda nesse texto, ele pede para dar a fórmula do K2S. Como nós vimos aqui, a ligação é iônica. E quando eu tenho uma ligação iônica, eu tenho o que nessa ligação iônica? Eu tenho a transferência de elétrons. Então, a marca da ligação iônica, tá? Não é para escrever isso na prova, não é uma resposta, mas é só para vocês terem isso na revisão, ó. Transferência de elétrons. Então, o que eu vou fazer aqui? Para dar essa fórmula eletrônica, eu vou pegar o potássio, que por ser da família 1A só tem um elétron, e vou pegar o enxofre, que por ser da família 6A tem 6 elétrons. E eu vou transferir esse elétron do potássio para o enxofre, olha só. Lembra que os átomos eles querem ficar com 8 elétrons na camada de valência, é a regra do octeto. Então, o enxofre, quando tem 6, ele ganha 2, um elétron de cada potássio, ele fica com 8. Era só isso. Agora, quando eu tenho a fórmula eletrônica de um composto covalente, como a gente viu ali, que é o CO2, eu não vou ter a transferência de elétrons. O que eu vou ter aqui será o compartilhamento de elétrons. E aí, se eu tenho um compartilhamento de elétrons, o que que vai acontecer? Eu vou circular ao invés de botar essa setinha de transferir. E aí a gente tem que saber a família dos elementos para saber quantas ligações eles irão fazer. O carbono é da 4A e o oxigênio é da 6A. Verificamos as famílias no topo de cada coluna. Então, vou colocar o carbono no centro. Ah, professor, por que que ele vai ficar no centro? Porque ele está em menor quantidade. Anote isso na sua revisão. O átomo central é aquele em menor quantidade. Então, carbono no centro com seus 4. Eu botei esses dois elétrons para um lado e para o outro, por quê? Porque eu vou fazer aqui os meus compartilhamentos. Ó. O oxigênio, por ser da 6A, ele vai ter quantos elétrons? 6 elétrons. E agora eu vou fazer o quê? O famoso compartilhamento. Eu vou circular os elétrons, correto? De modo que agora eles pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo. Então, o oxigênio tinha 6 elétrons aqui desse lado, como a gente sabe bem, ganhou mais um elétron, ficou com 7. Então, vou precisar de outro compartilhamento. 8. Agora, o carbono tem 4, ele já ganhou 2 do oxigênio da esquerda, então ele ficou com 6. Ele precisa de mais 2 do oxigênio da direita agora. Ó. E aí, fechou 8. Tudo bem? É isso que ele queria, só a fórmula eletrônica das duas substâncias. E acabamos a nossa videoaula de revisão. Vou estar mandando aí o gabarito comentado, certo?
Lembrando que eu acho interessante você fazer o download dessa lista de exercícios de revisão e fazê-la em casa, né? Gabarito comentado, nono ano, revisão para prova. Eu envio o gabarito comentado a um dos alunos da turma, ele repassa aos demais, e aí você pode pegar e acompanhar a resolução detalhada, passo a passo, por essa videoaula, ou acessar o gabarito comentado, que é esse PDF aí, gente. Tudo bem? Bom, gente, espero que vocês gostem bastante dessa aula, que vocês gostem de adquirir conhecimento, assim como eu gostei também de fazê-la. E outra coisa, tem aí o download da lista virgem nos comentários. Então, faça novamente. Eu sei que vocês já fizeram isso em aula, faça novamente. E aí depois você vê direitinho aí o que que você está pecando, o que que você não está, o que você está esquecendo, porque você tem que trabalhar em cima das suas dificuldades. Tá bom, nono ano? Bom, muito obrigado pela atenção dispensada de vocês e até a nossa próxima videoaula no canal Pedro Sami. Um abraço a todos os inscritos aí do Margel que acompanham essas videoaulas, que também estão estudando, gente. Vale a pena assistir todas as videoaulas do nono ano, como eu falei. E aí, é isso, gente. Forte abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.